Olá! Tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos, sejam todos muito bem-vindas a mais um episódio Era uma Vez uma Fobia. É o programa onde eu pego uma fobia específica e falo histórias e curiosidades sobre essa fobia. E eu falo também sobre algum caso real que eu já atendi no consultório e falo sobre essa fobia dentro desse programa. Tudo isso para que você não se sinta sozinho, tudo isso para que você não se sinta sozinha nesse universo paralelo das fobias. E saiba que existe tratamento e que existe luz no fim do túnel, que esse túnel é muito mais curto do que você imagina. Para quem está chegando aqui pela primeira vez, meu nome é Marcos Barros, eu sou terapeuta, especialista no tratamento de fobias, criador do método EF4, um método que extermina a sua fobia em apenas 4 passos, de uma maneira rápida e eficiente, não importando o tempo que você tem de fobia ou a intensidade da sua fobia. O tema da aula de hoje vai ser aracnofobia, a tão famosa fobia de aranha. É muito comum, muito pedida, já vem sendo pedida faz tempo, né? Então, assim, o que é a aracnofobia? É o medo irracional e desproporcional de aranha. Eu acho que uma coisa que a gente precisa se atentar muito é sobre essa palavra mesmo. Ela é desproporcional. Porque quem aqui não tem um medinho, um medo de aranha? É natural, certo? O que eu estou dizendo aqui, o que é esse tema, é a fobia de aranha. A fobia de aranha, ela é um medo desproporcional, acima da média. E também entra angústia no meio, enfim, ele é irracional, ele não faz muito sentido, até porque você não tem uma aranha na sua frente, e ele é desproporcional. Eu acho que a palavra aqui é desproporcional, ok? Então, assim, nós não estamos falando de medo de aranha. Muita gente tem medo de aranha. Por exemplo, eu mesmo, eu não tenho assim uma fobia de aranha, mas obviamente, se eu encontrar uma aranha, dependendo do tamanho, da espécie, na minha frente, eu vou ter esse instinto de fugir, de sair perto dela, de não querer me aproximar dela. Mas isso como um instinto, isso nós temos o medo de aranha como instinto. Por quê? Porque ele é um tipo de fobia que, vamos dizer assim, não é que ele faz sentido, mas existem aranhas que são venenosas. E nós, a nossa mente, instintivamente, sabe disso. Mas as fobias não são das aranhas venenosas, são de qualquer aranha, entende? Então, assim, as pessoas confundem muito o medo e a fobia de aranha. E não é a mesma coisa. Nós não estamos falando do medo, ok? Qual que é a diferença entre o medo da aranha e a fobia de aranha? Bom, o medo da aranha é algo que, assim, primeiro, você precisa ver a aranha, como eu falei, você precisa ter contato com a aranha, e a aranha precisa ser de uma maneira, assim, ou de uma espécie que seja muito grande, enfim, faz um sentido você ter, ou você não conheça a espécie, ou você conhece e sabe que ela é venenosa, enfim. Então isso é o medo comum, ok? A fobia de aranha, ele é um medo desproporcional, como eu falei, ele é muito elevado e a pessoa não precisa estar em contato com a aranha. Ela não precisa ver a aranha para sentir tudo que ela sente. Entende? Então, assim, só de imaginar toda aquela reação química, aquela reação emocional, ela já é disparada automaticamente. A pessoa, ela se sente mal, ela passa mal, ela tem reações físicas. E tem uma novidade, que se tudo der certo aqui hoje, nós vamos falar
Eu vou entrevistar uma ex-paciente minha que tinha aracnofobia, uma aracnofobia muito forte, tá? E vai ser bem interessante, porque vocês vão ter oportunidade de ouvir uma pessoa que já sofreu com aracnofobia. Eu ainda não vi se ela entrou, mas ela deve entrar daqui a pouco. E se ela entrar, se der tudo certo, nós vamos falar. Eu vou falar com ela hoje. Ok? Bom, existe uma teoria que é um tipo de curiosidade que você só aprende e só vê quando você faz uma live sobre isso. Porque quando você atende no consultório a aracnofobia, você sabe o que é, você sabe o suficiente para poder atender essa patologia, né? Mas aí quando você vai fazer uma live, você vai querer pesquisar um pouco mais, você descobre algumas curiosidades. Existe uma curiosidade que é a seguinte: o índice de pessoas com aracnofobia, ele cresceu muito na década de 90. E não por acaso. Quem tem 40 anos ou mais aqui, é possível que se lembre de um filme específico chamado Aracnofobia, que foi lançado em 1990. E é um filme que ele estereotipa a aranha como um bicho um animal muito perigoso, enfim, fazem um experimento, e aí uma aranha pica uma pessoa que morre, ela se reproduz, enfim, aí ela se torna a vilã da coisa toda. E não por acaso, os casos de aracnofobia subiram muito nessa época. E outra coisa que é interessante, assim, foram 2 filmes que nessa época ditaram 2 fobias específicas, tá? Por coincidência, não tem tanto por coincidência, mas assim, na mesma época, para quem lembra também, foram lançados aqueles filmes do Tubarão. Tubarão 1, Tubarão 2, Tubarão 3, eu não sei quantos tiveram, mas tiveram vários de Tubarão. Então foi mais ou menos na mesma época. Então, e existem dados que mostram que o índice de pessoas que começaram a sofrer com aracnofobia e que desenvolveram fobia de tubarão nessa mesma época, ou até depois, mas que são mais ou menos, têm a mesma idade, é muito alto. Por exemplo, para quem não sabe, muita gente já sabe, mas para quem não sabe, eu já tive fobia. Eu sou um ex-fóbico. Hoje eu não tenho mais fobia. E eu tive mais de uma fobia. E uma das minhas fobias era a fobia de tubarão. Olha que curioso. Eu não tenho ideia de onde veio, mas pensando dessa maneira, me faz pensar que é possível que tenha sido por conta dos filmes. Porque lembra, a nossa mente ela é uma máquina de fazer associações, né? Então, é possível que eu tenha tido um trauma ao assistir o filme e a minha mente associou aquele estado emocional daquele momento e gravou tudo que estava em volta. No caso, o tubarão. E é possível que isso tenha acontecido também com as aranhas. Então é mais assim uma curiosidade que eu queria falar para vocês. E por que esse tema é uma oportunidade, assim, ele é uma oportunidade para as pessoas, assim, porque existe muito essa confusão entre eu tenho medo ou eu tenho fobia. Eu preciso tratar ou eu não preciso tratar? Ou o que eu tenho é simplesmente um medo? E aqui é onde você vai ter essa diferenciação. Então, falar sobre isso, vocês vão entender o que é uma fobia de aranha. É muito diferente de você ter um medo de aranha. Entende? Então, por exemplo, uma espécie de aranha que gera muito medo nas pessoas é a tarântula. Para quem não conhece, a tarântula é aquela aranha maior, grandona, peluda, preta e tudo mais. Vocês sabiam que a tarântula ela é inofensiva a nós? Ela não é capaz, ela não é venenosa. Primeiro, ela não é venenosa e ela é inofensiva para nós. O máximo que ela pode causar por conta dos pelinhos é uma urticária na pele. Eu fui pesquisar sobre isso.
Então, assim, só que isso ficou no nosso inconsciente, ficou no inconsciente coletivo. Quando você pensa em aranha, em uma aranha assustadora, você não pensa naquela aranha do banheiro. Você vai pensar numa tarântula, que é exatamente a do filme. Entende? Agora, o mais curioso é que a tarântula, na verdade, ela nem venenosa é. Olha como naquela época, nos anos 90, hoje em dia muito menos por conta das redes sociais, mas naquela época, nos anos 90, a TV ditava muito, né, moda, enfim, ela meio que dominava o consciente coletivo ali. E nessa mesma época que foi lançado o filme Aracnofobia, o número de pessoas que começaram a sofrer com aracnofobia foi crescendo vertiginosamente, muitas na mesma época e outras foram ter essa aracnofobia muito depois, mas que tenha mais ou menos a mesma idade, ou seja, viveram a época desse filme. Então, existe uma teoria, não existe uma comprovação científica sobre isso, mas é algo que faz muito sentido. Que nessa época, depois disso tudo, foi criado a TV, o filme, né? Foi muito por culpa de Steven Spielberg, porque ele foi o criador do filme Tubarão, o que gerou muita fobia de tubarão, o que tornou o tubarão um animal extremamente perigoso, estereotipou o tubarão como uma ameaça, e eu descobri também que ele era um coprodutor do filme Aracnofobia. Então Steven Spielberg ele é responsável por muitas fobias que existem hoje em dia. Olha que curioso. Então, assim, é uma teoria de que esses dois filmes... Porque, assim, eu recebi essa semana também uma pergunta no meu direct, na caixinha de perguntas, até respondi, uma pessoa que... A pergunta dela era o seguinte, ela tinha uma fobia de tubarão, só que ela nunca tinha encontrado um tubarão. Então, existe um mito de que você precisa ter contato com algo direto para que isso te dê uma fobia. E ela nunca tinha encontrado tubarão. Eu também não. Entende? Então, assim, e eu tive essa fobia de tubarão. Então, você não precisa ter contato. O contato deve ter sido pela tela ou algo nesse sentido. Entende? Então, assim, aí as pessoas perguntam assim, pô, mas não seria bom se eu tivesse medo? Se eu ter medo de aranha? Porque, afinal de contas, existem aranhas que são venenosas, isso se aplica a cobra, isso se aplica a tubarão. Pô, não seria bom você ter medo? Não, o medo tudo bem. Você ter medo de aranha e de determinadas aranhas, nem todas as aranhas também, mas as aranhas que você sabe que são venenosas ou que têm um tamanho muito grande, que você não sabe muito bem como lidar com elas, isso é normal. E lembre-se, o medo é uma defesa do organismo. Ok? O medo é legítimo, ele precisa existir. Um tratamento de fobia não serve para tirar medos. Ele serve para te trazer para uma normalidade. Porque a fobia é algo acima do normal. Ok? Então, assim, não seria bom você ter medo? O medo tudo bem, mas a fobia não. A fobia é algo desproporcional. E o que acontece com a fobia? Assim como as outras fobias, a fobia de aranha, ela é uma fobia que aprisiona muito, né? A fobia ela tem uma característica de aprisionar a pessoa, e aí de acordo com a fobia que ela tem. No caso da aranha, por exemplo, essa fobia ela acaba determinando aonde essa pessoa vai viver, vai morar, para onde ela vai viajar, para onde ela vai sair, para onde ela vai ter o lazer, ou seja, isso tudo acaba sendo determinado pela fobia. A pessoa que sofre com fobia, ela é uma pessoa que ela não visita qualquer lugar. Ela não vai para sítio, por exemplo. Ela não vai para lugares onde pode ter uma aranha, alguma coisa assim. Ela é uma pessoa em que tudo é associado à aranha. Então, se ela sente uma coisinha no corpo, ela acha que é uma aranha. Se ela sente uma coceira, ela acha que é uma aranha. Antes de dormir, ela revira a cama inteira para ver se não tem aranha. Ou seja, a aranha fica muito presente na mente dela, como se fosse em loop. Entende como isso é diferente de ter medo de uma aranha no qual você encontra essa aranha em algum lugar?
A pessoa com fobia, frequentemente, ela está pensando em aranha o tempo todo e essa fobia aprisiona ela, né? E assim, quais são os benefícios de você se livrar de uma fobia de aranha? Bom, primeiro, o maior dele é a liberdade. É você poder morar onde você quiser. Você ter condições de escolher onde você vai morar, escolher onde você vai passar suas férias, tendo condições, obviamente. Escolher onde você vai ter lazer. Você tem poder de escolha. Quando você elimina uma fobia, e eu não estou falando só de aranha, estou falando de qualquer fobia, você ganha poder de escolha. Você decide se você está afim, se você vai fazer algo ou se você não vai fazer algo. Entende? Eu vou ver se essa paciente está aqui, a gente já vai falar com ela. Mas no caso dela, por exemplo, ela vai contar para vocês, ela não tinha muita opção de escolha. Se ela não estiver aqui, eu conto o caso dela para vocês, ok? Mas a gente combinou de eu falar com ela aqui. Se ela estiver por aqui, eu falo com ela sobre isso. Vamos ver se eu consigo convidá-la. Olá! Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem, Silvia? Tudo bem. Muito bem, seja bem-vinda aqui à minha live. Obrigada. Vamos falar um pouco sobre a sua fobia. O tema hoje aqui, eu nem tinha visto se você tinha entrado ou não, por isso que eu fiquei tenso aqui, não sabia se você estava na live ou não, mas estava ouvindo, né? Então você viu que muita coisa que eu falei aqui tinha muita relação com você, né? Então, você teve uma fobia dessa, né? Sim. Então, eu quis te chamar aqui hoje porque você, dentro desse tema, foi a pessoa que teve mais sintomas, assim, vamos dizer assim, que foi a aracnofobia mais forte que eu já peguei. Então, a pergunta que eu te faço primeiro, Silvia, me fala um pouco sobre a sua aracnofobia para que as pessoas entendam que não era só um medinho. Não, era uma coisa assim muito forte, muito forte. Eu cheguei a mudar de casa por conta de aparecer aranha na minha casa e eu não consegui dormir. Os dias que eu conseguia dormir era todo enrolado no lençol dos pés à cabeça, assim, e o medo que se alguém encostasse a mão assim de leve, para mim já era uma aranha que estava vindo para cima de mim e aquele medo tomava conta do meu corpo, eu não conseguia fazer mais nada, eu ficava paralisada. Assim, você me contou que você dormia, né? Sim. Você dormiu enrolada na cama porque você achava que as aranhas iam subir na cama, não é isso? Por quanto tempo você dormiu dessa maneira? Olha, mais de 30 anos. Mais de 30 anos você sofria com essa fobia. Verdade. E você mudou de 3 casas. Mudei de 3 casas por conta de aranha. A aranha apareceu, aí eu não conseguia fazer mais nada. À noite, antes de dormir, eu tinha que vasculhar a casa inteira, olhar debaixo da cama, atrás das coisas, porque a qualquer momento eu achava que ela ia subir em cima da cama, ia me picar, ia me morder, sei lá, ia acontecer alguma coisa e eu ia morrer sem... Eu não tenho noção do que eu pensava naquela época que ia acontecer, de tanto medo que eu tinha. Você sabia o porquê que você tinha esse medo de aranha? Olha, o que você imaginava que podia acontecer com você? Olha, a primeira vez que eu tive contato com a aranha, ela apareceu em cima da cama de uma casa que eu morei quando eu era muito pequena. E era uma aranha muito grande. Foi muito difícil encontrar ela depois no meio das coisas que a gente bagunçou tudo para encontrar. E aí, a partir desse dia, nossa, aranha assim, minúscula, qualquer coisa que simulasse um desenho de uma aranha ou uma linha que me fizesse pensar na aranha, me dava tanto medo que eu perdi até o fôlego, de tanto medo que eu tinha. Tinha falta de ar e tudo por conta disso. Eu lembro que quando você me procurou, eu te perguntei, né? Você estava falando que você queria tratar a fobia e tal, eu te perguntei do que era a sua fobia e você não conseguia pronunciar o nome. Não. Você escreveu para mim, é aquele bicho de 6 pernas. Lembra disso?
Verdade. E eu, às vezes, quando eu precisava falar um nome, eu falava em espanhol, Arana, para não falar o nome. Você trocava o E em idioma. casa, foi muito engraçado, que em casa os meus filhos trocaram o nome de aranha para rato. Quando eles falavam assim, mãe, não vem aqui que tem rato, aí eu não ia em lugar, eu não entrava no lugar, não ia perto, eu não queria saber. Para mim, eu já travava na porta, não queria nem entrar. Podia estar a quilômetros de distância, mas se soubesse que eu tinha uma ali, eu não entrava de jeito nenhum. Caramba. Uma vez na escola, eu estava sentada na carteira, acho que eu estava na terceira série, faz muitos anos. E tinha um papel, a carteira era vazada embaixo, tinha um pedacinho de papel assim, e raspou no meu joelho. Eu já imaginei que era uma aranha que estava ali. Eu empurrei a carteira para cima, eu fiz um escândalo dentro da escola. Nossa, foi uma coisa assim horrível, uma vergonha. Já deu um vexame ali Hoje na eu penso escola que foi já. uma vergonha, mas no dia foi pânico, muito pânico. Para me acalmar, custou muito. Demorou muito para te acalmar. Mesmo. Você já tinha uma fobia nessa época, né? Sim. Bom, foram 30 anos de fobia. E me fala uma coisa, ô Silvia, adolescência, assim, na fase adulta, o que essa fobia atrapalhou na sua vida? O que você perdeu? O que você sente que você perdeu esse tempo todo? Muita coisa. Eu não colocava, se eu fosse num lugar que tivesse gramado, eu não colocava os pés no chão de jeito nenhum, é tênis o tempo todo. Se eu fosse dormir em alguma casa de alguém, eu imaginava que podia ter uma aranha ali, eu já não tinha vontade nem de ir. Alguma festa em sítio, ou algum lugar que tinha algum mato, árvore, para mim já tinha muita aranha, já ia invadir a casa, já ia me incomodar e eu não ia conseguir dormir, de tanto medo que eu tinha. Então, por exemplo, você perdeu muito da sua adolescência, infância, lazer, isso tudo você perdeu por conta desse medo. Sim, era um medo tão forte que desenho eu não assistia, não olhava nem desenho num papel da aranha, porque eu tinha medo. Aquilo me amedrontava tanto, até um desenho me amedrontava, de tanta fobia que eu tinha. Caramba. Você me contou na época também sobre festas, né? Nessa época que nós estamos passando agora, que tá do Halloween. Isso, Halloween, aí chegava, olha, nos lugares e as pessoas enfeitavam aquelas aranhas gigantescas, eu nem entrava nos lugares. Então, E eu tive a infelicidade de trabalhar com uma pessoa que acho que ela achava assim que era brincadeira, que era bobeira minha de ter, que não era tanto medo assim. E quando eu cheguei no trabalho, o local que eu ficava tinha uma desse tamanho de plástico. Eu senti tanto mal, eu fiquei com falta de ar, a minha pressão subiu, fui parar no pronto-socorro de medo. tá vendo? Muito. Por uma pessoa que achou, Que desdenhou bobeira, da sua fobia, né? era besteira. Quantas pessoas já não desdenharam da sua fobia a vida inteira, né? Achavam que era frescura. As pessoas faziam assim, ó. Esse movimento, para mim, era uma aranha desse tamanho. E aí Olha já me só. dava muito medo, eu já ficava assim, trêmula, arrepiada, já perdia tudo, perdia a graça para mim. Eu podia estar fazendo o que fosse, a coisa mais maravilhosa do mundo, que se fizesse esse movimento, para mim já era, a aranha já vinha na minha cabeça, já tinha um monte de aranha por perto, e eu travava de uma forma assim que parecia, sabe o Chaves quando travava? Já travava assim, né? Fobia é isso, a fobia é um travamento, você trava mesmo, né? Sim. Então, veja, assim, para você, um simples movimento de mão já era o suficiente. Suficiente. Uma vez um amigo fez assim em mim, nas costas. Só andou com o dedo. Aquilo me matou. Aquilo, eu perdi quase amizade com ele, porque eu fiquei com tanta raiva daquilo. E na hora eu fiquei com medo, depois eu fiquei com raiva. Ele falou, calma, calma, eu fiz com a mão, calma, eu fiz com a mão, mas assim, para mim já não era a mão dele, era uma aranha mesmo, e é uma loucura. Nossa, você já perde totalmente, assim, né? Você perde perdi tudo. Perdi a graça, perdi tudo. Muito você perde a razão, né? Você não consegue mais raciocinar, né? Então tudo aquilo vira uma questão emocional e você xinga, e você fala, e você sente fisicamente, né? Sim. E eu imagino o seguinte, porque assim, eu mudei de casa já algumas vezes e eu sei o trabalho que dá mudar de casa. Né? Então, assim, a pessoa que está com você, o companheiro, alguma coisa, marido, alguma coisa assim, quando pensa em mudar de casa por causa da sua fobia de aranha, se a pessoa não reconhece que é uma fobia, que é uma patologia,
Eu imagino que, putz, deve ter sido difícil, não deve ter sido Caos. fácil, né? Um caos. Pois é. E, ô Silvia, eu acho que ficou claro para o pessoal aqui o quanto você perdeu na sua vida e como era essa fobia. E me fala uma coisa, como é que você me conheceu? Como é que você chegou até mim? Foi através de uma amiga que também tratou uma fobia. E eu nunca imaginei que eu fosse perder esse medo. Nunca na minha vida. Porque eu falei assim, a pessoa que for tirar esse medo de mim vai já me mostrar uma aranha de cara, eu não quero. Eu tenho medo, não vou fazer. Isso nunca vai sair de mim. Eu tenho medo e pronto, e acabou. Eu não vou onde tem mato porque tem aranha. Não vou dormir na casa de sítio nenhum porque tem aranha. Onde tem aranha eu não vou de jeito nenhum. E aí as pessoas que me conhecem, que sabiam que eu tinha esse medo horrível, elas evitavam. Falavam assim, ai, ó, o rato, ai, não sei o quê. Aí pronto, aí acabou a graça, ah, não vou dormir aqui não, não vou ficar. E assim, foi um alívio. Parece que tirou assim uma tonelada daqui, assim, ó. Me fala uma coisa, você Para... estava com medo antes e até você me perguntou se você ia ser confrontada com uma aranha, né? Em algum momento do tratamento, Eu você ficava foi assim com... no Você ficava consultório. assim, né? Eu Algum lembro. momento vai ter alguma aranha aqui. Eu achava que eu ia fazer você ser confrontada com a aranha, né? Em algum momento no seu tratamento você foi confrontada com alguma aranha? Não, não, Não precisou disso, né? de jeito nenhum. Você seguiu os 4 passos, que Sim, nenhum deles envolve não. enfrentamento, né? E como é que você ficou depois? Olha, só felicidade. Eu fiquei aliviada. Parece que arrancou mesmo, assim, tirou uma capa, assim, uma outra mulher, jogou fora aquela mulher medrosa e colocou uma mulher mais corajosa. Eu já tive situações que eu vi aranha depois, né? E foi muito tranquilo, muito tranquilo, muito tranquilo. Eu Eu estava vendo matei aqui, eu aranha. acho que o seu Sozinha. tratamento... Meu esposo está aqui do lado, até matou a Até coitadinha da matou a aranha. coitadinha da aranha. E Ai, matei coitado. mesmo. Ele falou assim, eu não acredito. Eu falei, eu dei uma chinelada nela e matei ela. Coisa que eu nunca na minha vida imaginei que eu fosse ter coragem de fazer. Eu Eu estava era dando uma uma mulher, olhada um aqui, saco de batata. eu estava dando uma olhada aqui e me parece que daqui a pouco faz um ano, né, do seu tratamento já. Sim, Foi mês no que vem. final do ano passado, mês que vem faz um ano já, né? Isso. Ah, muito Caramba, que legal. alívio. Que Então, assim, é alívio. um tratamento que durou, tá durando, né? Verdade. Não volta mais. Já era, Nunca não tem mais. volta. Olha, eu vivia eu e a aranha. Eu nem lembro que a aranha existe. Para você ver Hoje você como não pensa ela mais nela, tomou né? conta de tantos anos da minha vida. Pois é, pois é. Teve até um vídeo que depois você falava aranha, aranha, aranha. Pois Então, é. assim, foi Coloquei ela bem. aqui, peguei na Colocou mão. uma aranha de brinquedo no braço e Jamais eu ia tal. fazer isso. Pois é, e Jamais. assim, o que você acha que. Qual foi o seu maior ganho, assim, quando essa fobia foi embora, assim? O que você acha que na sua vida você ganhou mais, assim? Qual foi o maior ganho que você teve com a cura da sua fobia? Liberdade. Liberdade. É isso. Liberdade. Total. Liberdade de escolha, né? Escolha. Total. Total, total, total. Hoje você pode escolher onde morar, você pode escolher onde você vai se divertir, se você vai visitar alguém, se você vai dormir na casa de alguém. Sim, Ou seja, você ganha a liberdade de escolha. sim. Os lugares que eu vou, não fico mais com aquela preocupação. Eu nem tinha visto nada e tinha uma preocupação muito grande. Hoje, esses dias a gente foi numa madeireira buscar uma peça, né, de madeira. Fui eu e meu esposo. E aí tinha uma andando assim no chão, porque onde tem madeira tem mesmo. Nem me incomodou. Ela foi, passou, falei, não vou nem matar, ela tá aí no meio das madeiras, deve estar aí com a família dela. Deixa Eu tô ela aqui na quieta minha e ali. deixar ela na dela e pronto, acabou, cada um na sua. E como Mas se fosse seria antes? há um ano atrás, nossa, eu já ia começar a gritar e pedir para ele vir embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora. E não ia entrar nunca mais naquele lugar, nunca mais mesmo. Hoje não, hoje é tranquilo. Vou de boa, aí vejo, deixo ela lá, não quero que ela venha perto de mim, porque assim, que nem você explicou, medo é uma coisa, fobia é outra, Sim. né? O que eu tinha era uma fobia gigantesca, um pavor. Meu Deus, Sim. lógico que eu não vou pegar uma aranha para mim cuidar na minha casa, mas Sim, ela não vai também virar de não me estimação. incomoda a ponto
quanto incomodava antes. Nossa, não tem nem comparação. Não tem, é um lastro muito grande. Muito grande mesmo. É uma vida antes e uma vida depois, né? Isso, é outra pessoa, sou outra mulher. Não, muito legal. O seu caso foi um caso muito interessante, assim, que eu fiquei muito feliz, E porque eu ele foi um caso em que era muito forte. Sim. Eu me lembro que quando você chegou, você estava ressabiada ainda, né? Aquela coisa, o que vai acontecer, como é que vai ser o tratamento e como tal. é que vai descer uma aranha de lá de cima, ele vai pôr aqui na mesa, o que vai acontecer? Você vê como é que é a nossa mente, né? E eu lembro que eu pedi para você imaginar uma aranha e só de imaginar você já começou a chorar. Fiquei, nossa. Já foi a impressão que você tinha naquele momento é que tinha aranha por todos os lados. Né? Então, assim, não tem necessidade de enfrentamento de aranha, porque a aranha está aqui dentro, né? Ela estava aqui dentro. Né? Não precisava estar fora. Então, é por isso que você não precisa fazer enfrentamento e eu nem recomendo esse tratamento. Existe um tratamento que é muito conhecido hoje, você deve saber, porque você deve ter procurado, já deve ter testado muita coisa, que é o tratamento de um enfrentamento gradual. E o que eu vejo muitas vezes é que ele é muito lento e muitas vezes não funciona e aumenta a fobia da pessoa. Nossa, foi me oferecido um tratamento. Eu tenho uma amiga que faz esse tipo de tratamento e ela falou assim, mas aí você tem que estar lá e aí o bicho vai estar lá junto com você. Eu falei, opa, para aí. Não, pelo amor de Deus, não quero, não vou fazer, não quero. Eu fiquei com uma raiva dela tão grande. Eu falei assim, que isso? Daí é uma afronta para mim, que não quero. Não. Por isso que as fobias, elas duram muito tempo, né? As pessoas têm fobia por muito tempo, porque a única opção que ela encontra é o enfrentamento. E tudo que ela não quer é enfrentar, né? Nossa. Então, assim, se alguém oferece algo que enfrenta, de enfrentamento, foi o que você falou, a pessoa se sente até ofendida, né? Sim, eu fiquei ofendidíssima. Eu falei, não, ela não quer me ajudar, ela quer me deixar pior do que eu já tô. Porque eu já, você viu como eu era antes, né? Sim. Você viu de perto como eu era antes. E hoje, nossa, meu Deus. E as pessoas... O meu filho Pode falar. Me desafiou. Desculpa te cortar. Meu filho me desafiou, falou assim, mãe, deixa eu ver se você perdeu o medo mesmo. Fez assim, pegou uma, ligou, a gente tem uma TV maior um pouco na sala, ligou lá na televisão, pôs uma bem grandona. Eu falei, filho, pode pôr. Não tem mais a conexão, a conexão foi cortada. Fazer o que você quiser. Não tem mais nada, né? Então, você voltou a ser uma pessoa normal. Normal. Tranquilo. É isso, então assim, e você era taxada pelos seus amigos, pelas pessoas que te conheciam, como medrosa, né? Sim, o tempo todo. Você é a medrosa do grupo. Não faz nada. E eu vi um monstro desse tamanho, assim, que... Nossa, meu Deus, que tristeza. Você sabia... 30 anos de tristeza. Você sabia racionalmente que a aranha não tinha como te fazer mal nesse sentido, mas não é racional, né? Não. Você não tinha controle. Não. E era um medo físico. Eu ficava arrepiada. Eu tinha vontade de chorar, de gritar, de fugir, de tudo. E passou. Graças a Deus e você, claro. Que bom. Não, e foi tão bom que, inclusive, o seu marido tinha uma fobia e também tratou comigo, né? Verdade. Tinha tripofobia. Então, quem sabe uma hora eu ainda falo com ele também. Mas ele vai gostar. Manda um abração para ele, tá? Então, Silvia, muito obrigado pelo seu depoimento aqui. Ele vai ser muito importante para as pessoas que sofrem com aracnofobia e que acham que não tem cura e que não tem tratamento e que se entendem como malucas e que são taxadas como medrosas, enfim. É importante esse depoimento porque o seu foi muito forte. Foi dos mais fortes que eu já vi na minha vida e é um caso clássico de fobia e que resolveu. E hoje tá fazendo 1 ano de tratamento. Você tá aí de boa, ou seja, não vai voltar. É uma dúvida que as pessoas têm, né? Ah, mas isso volta, isso faz e depois vai voltar e tal. Não, acabou. Perdeu a conexão, perdeu a conexão. Verdade. Né? Então, assim, eu te agradeço muito pela entrevista, tá? E espero que tenha ajudado muita gente, com certeza vai ajudar. E fico muito feliz de saber que você continua bem.
como é que fala? Tô curada. Curada. Tô Tá bom? curada. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço mais uma vez. Tchau, 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 gente. Boa noite. tchau. Valeu. Isso. Muito bem, gente. Então vejam como ela. Esse foi um caso bem interessante. Foi muito bom. Vocês viram o tamanho da fobia dela e como ela está hoje. Então, ela seguiu simplesmente os 4 passos. E ela está sem essa fobia até hoje. Então, se ela pode, você também pode. Ok? Então, depois disso tudo, se você continua com fobia, você continua com fobia porque você quer. Lembrando que vai ter um workshop chamado O Fim da Fobia, que vai acontecer agora no dia 9 de novembro, onde eu vou mostrar o caminho das pedras para que você se livre definitivamente da sua fobia, não importando o tempo ou a intensidade dessa fobia. Ele é uma aula, vai ser uma aula totalmente online e gratuita, mas ela é uma aula fechada. Então, por quê? Só para que as pessoas que tenham realmente interesse entrem nessa aula, tá? Então você precisa se inscrever. E o que eu posso dizer é o seguinte: se você está aqui assistindo essa live e quer se inscrever, digita fobia aqui ou nos comentários, que a minha equipe vai dar todas as orientações para que você entre para o grupo, para que possa assistir esse workshop que vai acontecer no dia 9 de novembro. Lá eu vou passar o caminho das pedras, o que você precisa para poder se livrar da sua fobia. Ok? Pessoal, muito obrigado. Por hoje é só. Semana que vem estamos aqui de novo. Obrigado pela presença de todo mundo e uma boa noite a todos. Tchau.